a conversar ali. Aí eu lembro exatamente do dia que eu cheguei pra ela. A gente tava no quarto. Aí eu falei, amor, deixa eu te falar um negócio. A gente tá começando a conversar com o pessoal lá do Neymar pra fazer uma marca de suplemento. Ela olhou, ela... Aham, tá. E falou, tá bom, apaga a luz. Vamos dormir, você tá sonhando. No início foi tipo isso, mas aí depois a gente foi evoluindo cada vez mais, né? E aí ela viu que o negócio era verídico. A gente foi avançando e aí conseguimos assinar o contrato em julho, né, do ano passado. E logo na sequência a gente teve a oportunidade de ir para a Arábia também, ir na casa do Neymar, que foi um negócio que, assim, presente duplo, porque a gente estava fazendo um negócio com ele, mas ele não tinha obrigação nenhuma de chamar a gente para ir na casa dele. Isso daí são coisas totalmente diferentes. E ele fez questão, chamou a gente foi lá, foi super legal, ainda levei meu filho, foi muito bacana mesmo. Da hora. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. E hoje a gente tem aqui um casal fantástico que a Cíntia vai nos apresentar. Hoje os nossos convidados são super especiais. Eles são um casal empreendedores, que nem eu e o Denis. A gente trouxe eles, né? Porque uma pessoa de sucesso, né? Você que é um empresário de sucesso, você que é um investidor de sucesso, sabe que para ter sucesso você precisa estar atento a todas as áreas da sua vida, inclusive a saúde. Então, além deles serem um casal empresários, né, como nós, eles também ajudam as pessoas a ficarem mais saudáveis com seus produtos, estão me apoiando, inclusive, no programa Ordem do GeoJ, que eu estou participando, né? É nosso patrocinador, por isso hoje eu até troquei a nossa caneca da The Brokers pela garrafinha da Soldiers. Então, bem-vindos, Yuri e Fabi da Soldiers. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui. Estamos muito felizes. Obrigado, gente. Vai ser muito bom. Tô ansioso para fazer várias perguntas já. Tô ansioso para fazer umas perguntas já. Legal. Assim, para a gente começar, né, conversando um pouquinho, né, a gente queria apresentar de uma forma sucinta, né, a história de vocês. Vou contar um pouquinho do Yuri e da Fabi. Rapaz, a história é comprida, viu? A história é comprida. Pode contar. A história é comprida, mas do Yuri e da Fabi, da empresa, o que vocês... Porque tem uma parte da Soldiers sem a Fabi e tem a parte... tem a parte sem a Fabi, tem a parte com a Fabi. Vamos falar o seguinte, ó, todo CNPJ forte tem CPF forte. Exato. Então vamos começar pelo CPF, depois a gente vai para o CNPJ. CPF. Boa. Tá. Vou contar rapidamente como que surgiu a Soldiers, e aí vocês vão entender que no meio de tudo isso a Fabi apareceu, e aí por isso que teve essa parte antes e depois que ela comentou, né? Mas a Soldiers, ela surgiu em 2014, então esse ano a gente completa 11 anos já de história, muito felizes por isso, inclusive, e surgiu, eu gosto muito de dizer que surgiu na época totalmente improvável. Eu tinha 21 anos, eu descobri que eu ia ser pai e eu estava desempregado. Nossa. Então, assim, Bebê é Umas ótimas notícias. Cara, loucura. Então, assim, pessoal, eu gosto de falar isso porque muita gente acha que tem que ter um business plan perfeito, que tem que ter o negócio perfeito. Gente, eu tinha só uma baita de uma dificuldade para resolver, entendeu? Eu tinha um problema, que na época era um problema e eu precisava resolver. E a motivação para me mexer, para fazer com que as coisas acontecessem, foi isso. Eu vim do universo de tecnologia, sempre trabalhei ali, tinha meu emprego, legal, maravilha, só que, eu fui mandado embora, descobri que eu ia ser pai e eu comecei a ficar desesperado. Em 2014, teve aquela época que teve o impeachment da Dilma, aqui no Brasil, né? Teve uma recessãozinha. E aí as empresas não estavam contratando. Aí eu comecei a ficar muito preocupado. Eu falei, gente, e agora, né? Meu Deus do céu. 21 anos, pai, desempregado, o negócio tá ficando cada vez pior. E aí eu falei, eu preciso dar um jeito de fazer dinheiro pro dia seguinte. Sendo bem honesto com vocês, eu não queria abrir um negócio, eu não queria... Não, eu precisava de dinheiro pro dia seguinte. Eu gosto de falar isso porque as pessoas romantizam muito a questão de empreender. Não, porque eu desenhei, porque isso, porque aquilo. Não, gente, não desenhou nada. Eu precisava de dinheiro pro dia seguinte. E que eu fui arrumar uma forma de fazer com que isso se tornasse real. E a forma foi...
eu ganhei uma consulta com um nutricionista. Cheguei lá, o cara me passou um monte de suplemento para tomar, como todo bom nutricionista. E eu fui sincero com ele. Falei, cara, tô sem dinheiro para comprar os produtos agora, tá? A situação não tá legal. Aí ele falou, não, tem um lugar lá no centro de São Paulo que vende a granel. Sabe, tipo aquela concha assim? Vende a granel. E o preço deles é super bom. Vai lá para você ver, fala que eu te indiquei. Aí eu falei, tá bom, né? Beleza. Aí, na época, a única coisa que eu efetivamente tinha era uma motinha, 125. Fui lá. Quando eu cheguei lá, eu dei a minha listinha do supermercado ali pros caras. Aí o cara, sei lá, um exemplo que eu gosto muito de dar é... A creatina naquela época custava R$100, tá? Vamos ilustrar dessa forma. Cheguei lá para comprar, o cara, creatina R$50. Aí eu falei, pô, de duas uma. Ou eu descobri a mina de ouro, ou não presta. Não tem como. Falei, bom, vou comprar, né? 50 eu posso pagar. Uhum. Vou comprar, vou usar os produtos e vamos ver, né? Eu já pratico musculação desde os 14 anos, então já estava acostumado a usar a suplementação. Comecei a usar aqueles produtos, não só a creatina, mas todos os outros. E eu comecei a ver que era tão bom quanto, ou produtos que eram até melhores dos que eu usava. E eu falei, gente, esse negócio aqui é bom. Você estava vendo um resultado. Tava vendo resultado. E aí, o que eu fiz? Tive a brilhante ideia, graças a Deus, de começar a oferecer para os amigos, pessoal ali na academia, para a família. Então, pô, e aí, tá precisando de uma creatina? Aí o cara falava, cara, a minha tá acabando. Aí eu falei, pô, tem uma aqui. O cara, que marca que é? Eu falei, não, é um esquema que eu tenho, né, e tal, é boa. Aí o cara, quanto? Eu falei, 80. Aí o cara falou, opa, eu pago 100... Sim. 80 é 20% a menos, né? Faz diferença. E assim foram surgindo os primeiros clientes da Soldiers. E aí, logo na sequência, quando eu vi que esse modelo estava validado, que as pessoas gostavam dos produtos, o produto era bom, tinha qualidade, tinha mercado, eu com a minha cabeça de TI, eu falei, vou colocar isso para vender online. E na época... o único grande canal de vendas que tinha era o Mercado Livre, né? Não tinha outro canal grande aqui no Brasil. E eu coloquei para vender lá, quando tudo era mato ainda, né? Sim. Então, e dessa forma a gente segue trabalhando até hoje. Claro que a gente aprimorou muito em vários aspectos. Sim. Mas a gente continua trabalhando nesse sistema que é direto da fábrica para casa das pessoas, né? Então a gente não trabalha com B2B, a gente optou por não ter esse braço para conseguir espremer o custo ao máximo e conseguir realmente que a pessoa lá na ponta recebesse um produto de qualidade por um preço bom, porque era a minha dor como cliente na época, né? E eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dor ainda hoje, que o cara não tem os R$100 para comprar a creatina, mas ele tem 50, 60 e, pô, por que ele não pode ter um produto bom com esse valor, né? Então, a gente criou a Soldiers para suprir essa necessidade de mercado e, graças a Deus, entre trancos e barrancos, deu certo. Mas vou avançar na história só para chegar na parte da Fabi, porque em 2017, tem uma história que também toda vez eu tenho que contar essa história, porque é importante. Inclusive, tem a ver um pouco, né? É verdade, tem a ver, você vai se identificar. Não tinha pensado nisso, boa. Aí tava conversando fora, né, gente? Vocês que não estão entendendo nada, a gente tava conversando fora, mas vocês vão entender agora. 2017 foi a primeira vez que a empresa começou a dar certo, assim, né? 2017, eu tinha 24 anos, eu olhei e falei, uau, tô ganhando dinheiro, tipo, nossa, meu Deus do céu, né? Pensa que quem tava na dificuldade master... Motinha 125 já não era mais Não, pô, 2017 eu já tava bonito, tinha uma BMW, o negócio já tava top. Uhum. E aí, como todo bom ou mau empreendedor de primeira viagem, não sabia administrar os recursos da empresa, né? Todo mundo já cometeu esse crime, né? Atira a primeira pedra, quem nunca pegou o caixa da empresa e usou na PF. Enfim, o que aconteceu? A gente, naquele momento de euforia, de felicidade, né? Minha irmã trabalhava comigo nessa época, e aí a gente pegou e falou assim, vamos levar a mãe para os Estados Unidos, para Vegas, para Califórnia, vamos levar. E minha mãe, assim, de uma origem super, hiper, mega humilde, jamais imaginou ir para os Estados Unidos, tipo, de forma nenhuma. E aí minha irmã falou, vamos. Aí o que a gente fez?
pegou o caixa da empresa, compramos dólar e levamos dinheiro físico. Ainda tudo dinheiro físico. 2017, dólar a 3 e pouco, aí, quase R$4. Lindo, maravilhoso. Se tivesse soubesse disso, tinha comprado mais, né? E aí a gente foi pra lá. Foi uma viagem super legal, enfim, a gente curtiu, foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente teve um tempo que a gente nunca tinha tido, assim, né? Só que depois que a gente voltou pro Brasil, é aí um paralelo. Em 2017 eu conheci a Fabi, tá? Conheci a Fabi ali e a gente começou a namorar no final do ano, que foi justamente na volta dessa viagem aí que eu fui com a minha mãe, né? Beleza, guarda isso daí numa caixinha. 2018, 2019, o que começou a acontecer? A conta disso daí começou a chegar. Não foi instantaneamente, né? De várias formas, né? Primeiro que a questão da administração pesou, o dinheiro que eu tinha tirado do caixa pesou. E uma outra coisa também que pesou foi o quê? Logo que a gente voltou, foi final de 17. Em começo de 2018, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer pela 3ª vez. E aí a gente ficou tipo, caramba, e agora? O que a gente faz? Tals. E aí, assim, um paralelo, né, que eu gosto de fazer é minha mãe, a gente descobriu, começo de 18, que ela estava com câncer. E ela viveu até 2022. Ela faleceu em 2022. Mas essa viagem foi o último tempo de qualidade que a gente teve. Foi um crime que eu cometi, mas que eu hoje trocaria tudo assim para viver isso. Então, às vezes a gente acha que foi algo ruim e tal. Por um lado foi, mas por um outro lado, né, Deus sabe de todas as coisas e foi um momento que eu tive. Se eu não tivesse feito isso naquele momento, eu podia ter todo o dinheiro do mundo. Porque minha mãe começou a entrar numa rotina de hospital, viveu, mas não tinha condições de viajar, assim, era humanamente impossível. Entendo. Então foi, assim, uma coisa que eu tirei uma lição muito grande disso, obviamente, na administração da empresa, mas também eu gosto de trazer essa outra parte, porque às vezes as pessoas, tipo, só julgam, acham, tirar o dinheiro do caixa da empresa é sempre ruim. Depende. Depende. Se você estivesse nessa mesma situação, pudesse prever o futuro, você não faria isso? Com certeza. Pelos seus pais, pela sua mãe? A gente só ganha dinheiro, só tem empresa porque a gente tem nossos sonhos, né? Então, assim, todo investimento tem um fim emocional, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa que são obras de Deus mesmo na vida da gente, né? Não, total. Em 2018 e 2019, logo a gente descobriu que ela estava doente e tudo, né? Eu comecei também a entrar numa rotina de acompanhar ela muito em hospitais, porque minha irmã ela saiu da empresa, começou a trabalhar com arquitetura, que é o que ela gosta, que trabalha até hoje. E aí eu fiquei sozinho, mas eu era a única pessoa que tinha tempo, assim, flexível, para acompanhar minha mãe em quimioterapia, radioterapia, internação, aquele monte de coisa que a gente sabe. Sim. E eu comecei a deixar a empresa meio que de lado para acompanhar minha mãe praticamente todos os dias. Era 4, 5 vezes por semana. Não tinha ou tinha medicação, ou tinha exame, ou tinha consulta, alguma coisa tinha para fazer. Sim. E toda vez que caía lá, demorava. Então... É um dia, mais ou menos. Sei perfeitamente. É exatamente isso. E aí eu acabei deixando um pouco a empresa de lado, assim, né? Para estar com a minha mãe naquele momento. Então, assim, foram vários fatores. Foi a má administração... Foi essa questão de deixar um pouco a empresa de lado, foi aquele dinheiro que eu tinha tirado lá atrás e essa conta ela foi chegando aos poucos. E aí quando chegou em 2020, que é a parte específica aqui que a Fabi entra, 2020 o que aconteceu? Pandemia, todo mundo sabe, né? Então pensa, o negócio já estava capengando. Quando chegou a pandemia, aí terminou de lascar de vez. É a última paulada, né? Não, foi a última, sei lá, nem foi, porque o negócio foi feio. Mas aí foi justamente a época que a Fabi, aí eu vou deixar ela contar, mas que ela entrou para Soldiers. No pior momento, todo mundo às vezes pergunta e acha que ela, mas você entrou depois que a Soldiers estava indo? Não, ela entrou, ela acreditou, a hora que assim, não tinha da onde tirar, entendeu? O negócio tava, tipo, na verdade, tinha só dívida, só. Não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha só dívida. A vaca gorda de 2017, ela não pegou.
Ela Sim. pegou Não, só eu, 2020. na verdade, te conheci quando você tava na... Na vaca gorda. na... Mas ela não Depois- tava na empresa, assim, né? A gente Sim. não era casado, nem nada. Então, em 2020, a gente casou. E aí, enfim, que é a parte que ela realmente entrou pra Soldiers, mas eu vou deixar ela contar. E aí mais chegou legal. o anjo na sua vida que foi um divisor de água. Glória a Deus. Aí faltava eu, entendeu? Pra reerguer a empresa, entendeu? Botar ordem, cadeira. Chegou queimando. Bom, a gente, do Yuri não falou, mas a gente morou a vida toda na Zona Leste. Eu sempre gosto de falar que é de onde a gente veio. E somos muito gratos, né? Da nossa origem mesmo. Estamos morando agora em Alphaville. E, bom, eu, formada na área de administração e comércio exterior, nada a ver. Comecei a trabalhar também muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos. Já trabalhei de tudo também. Já trabalhei de babá, diarista, costureira, várias coisas. E antes de eu trabalhar com a Soldiers, trabalhei também na minha área da faculdade, né, de importação. E antes de atuar com a Soldiers, eu empreendi um período com a minha sogra. Minha sogra, ela era esteticista. Ela foi esteticista durante uns 20 anos, mais ou menos. E aí ela tinha uma salinha lá na Vila Mariana, São Paulo. E aí eu empreendi com ela. De 2018 até 2020, que foi antes de eu entrar para a Soldiers de fato. E eu comecei a fazer extensão de cílios. Uhum. Saí do CLT, que eu trabalhava. Estava trabalhando com desenvolvimento pessoal na época. E aí não era mais momento, não estava mais feliz. E ela falou, vem empreender comigo. Eu falei, eu vou. E aí fiz o curso. 2017 para 2018 estava muito em alta esse cílios fio a fio, que hoje em dia está super popular ainda. E aí fui fazer cílios com ela. Só que veio a pandemia. Aí minhas clientes já não queriam mais fazer cílios também para ficar em casa. Sim. E aí chegou para mim a pandemia e também chegou para o Yuri. E aí nessa a gente estava só namorando. E tinha dois amigos nossos que eles tinham acabado, tipo assim, isso era dezembro de 2019. Em novembro, eles tinham ido para os Estados Unidos. E eles estavam lá um mês, mais ou menos, eles estavam trabalhando já. Aí, a gente com essa dificuldade, eu com os cílios, o Yuri com as Soldiers, que não estava bem, também, a gente falou, quer saber? Por que a gente não tenta o American Dream. American Dream? E aí, a gente conversando com eles, o Leandro, na época, ele estava trabalhando de pedreiro, ele trocava janela. Instalador de janela. Instalador de janela. E a Gabi estava como faxineira. E aí, a gente falou, vamos fazer isso, né? Aí, a empresa estava para falir, basicamente. E aí, a gente falou, vamos fazer isso. Casamos em fevereiro de 2020 e estava tudo certo para a gente ir embora. O Yuri já tinha visto, há muitos já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito várias viagens, e eu ainda não tinha visto, eu só tinha um passaporte. Fui tirar meu visto, foi negado. E aí, 2 semanas Aquela depois... decepção, nossa, né? menina. Uma frustração, ninguém... Você não Cartinha sabe rosa. por quê? Muda todos os seus planos. Não, e assim, imagino. a gente tinha... Assim, eu tô contando de uma forma bem breve, mas a gente tinha arquitetado tudo. A gente ia final de abril, ia esperar o aniversário do meu enteado passar pra gente ir embora. A gente estava treinando uma pessoa para ficar com as minhas clientes de cílios, as poucas que iam. Carro, né? Vendendo carro. Vendendo carro. Estava fazendo tudo assim. Realmente tudo, na nossa cabeça, estava arquitetado tudo certo. Só que aí veio a cartinha rosa. Só que, naquele momento, eu fiquei, assim, muito mal. Porque o futuro realmente nosso estava nas minhas mãos. Porque daí a gente pensou, bom, vamos para fora, a gente vai ganhar em dólar, a gente consegue fazer uma festa de casamento, consegue investir em algo, enfim. Começar a vida. Começar né? a vida Casado. mesmo. E, então, dava tudo certo. Só que daí não deu certo, né? E aí a gente foi entender isso lá na frente. E também, se não fosse isso, a Soldiers não existiria e não estaria onde está hoje. Vocês iam recomeçar, ia fazer uma vida nova, ia rasgar o que estava ali e tentar tudo novo. Tudo novo. E aí Deus falou o seguinte, ó, Não é continua isso. que não vai é dar certo. ainda, não chegou a hora. Sabe aquele... Deus... a gente acha que a gente sabe das coisas, né? Mas os planos de Deus são muito melhores e muito maiores que os nossos. A gente achava... Estava sonhando pequeno, né? A gente até faz uma brincadeira assim. Deus deve olhar e falar, nossa, vocês não sabem de nada o que tem preparado. E foi exatamente isso. Porque daí a gente ficou
Obrigado. Obrigados. Não tinham o que fazer. Só que a gente falou, não, vamos fazer... Consulado fechou. O consulado fechou. Ah, que entrou pandemia. Consulado fechou. O consulado fechou Não dava 2 nem pra semanas tentar de depois. A novo, fila né? terminou esses dias de regularizar. É verdade. Colocar em ordem. É. E aí, porque daí a gente pensou, não, então vamos aplicar de novo, vamos tentar de novo. Só que 2 semanas depois exatas, fechou. Fechou. Aí não tinha mais como. A gente falou, então a gente vai ter que fazer a Soldiers dar certo. Então, a gente foi fazer tudo o que tinha para fazer. A gente foi fazer pedido, foi fazer produto, o Yuri foi fazer entrega de motoboy, eu fui fazer faxina, porque assim, tudo que era custo, a gente falava, não, se a faxina era R$100 por semana, eu sei fazer, eu fazia. Era R$100 para a gente reinvestir em produtos para Soldiers. Aí, entrega de motoboy, era R$10 por entrega. Se, por exemplo, tinha 5 só na época, tinha bem pouca, não era muitas, mas já era R$50. Então, Sim. tudo na nossa cabeça era custo. E o que a gente podia fazer? A gente tinha a motinha ainda, né? A mesma, lembra? A A mesma motinha, a gente tinha, temos ela até hoje, inclusive a gente não desapega da moto, porque ela tem... Valor emocional. Ela tem história. E aí a gente foi fazer, assim, basicamente de tudo para fazer a Soldier dar certo. E, graças a Deus, que deu, né? Eu gosto muito de trazer nessa parte... vocês falaram no início, né? A gente estava brincando que empresário tem que... cuidar da saúde, né? Tem. É um fator importante. Mas, resumindo um pouco do que a Fabi falou, a gente identificou que a gente é dividido em 3 pilares, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente conseguiu identificar depois só. 2 anta. Que é corpo, mente e espírito, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente fica, tá, balela, blá, 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 beleza. Bom, então vamos lá. Corpo. A gente, nessa época, 2020, a gente estava treinando. A gente estava até eu não falei, fazendo dieta. eu treino desde 2015. A gente estava treinando bem, fazendo dieta, tava tudo certinho. Tava bem fisicamente, os dois, tava bem. Ok. Parte mental. Pô, a gente tava estudando, a gente tava ralando, vendo vídeo no YouTube. Tudo que tinha grátis, a gente tava atrás. E live. E a gente dava um jeito de tentar absorver conteúdo em caderninho e livro. Então, a gente estava realmente buscando evolução na parte mental. E aí, quando a gente olhou e falou, e o espiritual, o que a gente está fazendo? As pessoas acham que isso é brincadeira, mas isso não é brincadeira. O mundo espiritual, ele é tão verídico quanto, ou até mais, porque ele é mais antigo do que o mundo físico. Então, as pessoas, às vezes, falam, isso aí é tudo bobeira. Eu falo, bobeira? Então, tá bom, ó. A gente vive, então, na bobeira. Porque foi exatamente isso que a gente fez. Eu gosto de trazer a analogia que... Pensa que essa televisão aqui, ela estava fora da tomada. A gente ligou na tomada. Ah, mas, cara, não sei. A gente só ligou na tomada e funcionou. Não sei o que foi. A gente precisava se conectar com Deus. Quando a gente conectou, as coisas andaram. A gente dava um passo... E Deus empurrava a gente 5 casas para frente. Era desproporcional. Porque hoje as pessoas olham para nós e perguntam o que a gente fez, qual foi a virada de chave, o que aconteceu, qual foi a negociação que a gente fez, ou qual foi o contrato. Assim, eu não tenho o que explicar. Assim, foi muito Deus mesmo, porque foi muito rápido a nossa mudança. A gente está falando de, agora, né, 5 anos. Mas, se a gente for colocar, assim, se fosse para acontecer com uma empresa normal, com pessoas normais, enfim, seria uma mudança de 10. A gente está falando de um crescimento de 10 anos. E aconteceu para nós em 4. Sim. Então, assim, não tem como explicar. Então, é exatamente isso que ele está falando, assim, foi muito dessa conexão, porque a gente entendeu em 2020 que isso era uma coisa que faltava, que a gente não tinha se posicionado, que era com a nossa parte espiritual. E a partir do momento que a gente realmente se dedicou para isso, aí o negócio... Porque para e pensa, ó, a gente tem acesso a alguém que sabe todas as coisas, que sabe presente, passado e futuro, e que essa pessoa nos chama de filhos. Sim. E a gente tem acesso. Por que a gente não consulta? A gente fica fazendo as coisas tudo na nossa cabeça. Por que a gente fica se matando? Cara, você já parou para perguntar para Deus se é esse o caminho? Às vezes você tá lá se matando, mas
não é aquele o caminho. E se você perguntar, Deus fala sim, não, vai, não vai. Bacana é o seguinte, Sandro, você não precisa nem perguntar, Deus está falando todo o tempo com você. Na O tempo verdade, todo. é só você parar para É só escutar. sensível. Quando você estava falando, por exemplo, quando você estava falando, foi negado o visto, né? Ele já deu um recado. Ele Ele está já- dando um recado, tá ali. Só que na época a gente ainda não É, tinha. e Não só que, sabia. às vezes ele tem que gritar, né? Essas horas. Isso a gente percebe muito na nossa história também. Deus agindo assim, em determinados momentos, porque não é um insight da gente, não é um pensamento Não é, da cara, gente. parece que o negócio cai na nossa cabeça, você nem sabe de onde que A gente veio. estava conversando com a Carol aqui, ela parece que Deus vai fazendo com a gente assim, ó, vai por aqui, o GPS vai mudando o caminho, né? Antigamente tinha recalculando, né? Aí a gente errava, ele recalculando, ele dava outro toque, né? Ele ia só dando uns tapinhos na gente, até a gente conseguir ao tempo e começar a perceber que ele não precisa mais gritar com a gente, né? E aí isso faz todo sentido e acelera isso que vocês comentaram. Por isso que a gente tem que ligada estar aberto, na tomada é porque você opa, Abriu o ouvido, velho. Abriu o ouvido. aí se abriu, o mundo espiritual abriu o coração E para isso também acontecer, né? começou a se colocar na posição de que, cara, a gente não sabe de tudo, a gente é muito pequeno, a gente é dependente de Deus. A gente é 100%, a gente não é nada, absolutamente nada. Se tirar Deus, se tirar da tomada aqui de novo, acabou. Eu acho uma coisa super bacana, quando a gente tem as nossas dificuldades, é um momento de conexão com Deus. Porque a gente fala assim, cara, às vezes a gente se acha super poderoso, a gente cresce, a gente começa a se desconectar. Esse é um problema muito grande. E aí, quando você está pressionado, quando você chega num momento assim complicado, são momentos ali que às vezes você tem a necessidade. Você é forçado, né? Como você teve aquele momento inicial seu que você comentou, né, que você vira um empreendedor ou por uma oportunidade ou por necessidade. No seu caso, foi uma necessidade, eu tinha que ter. Sim. E aí casou a oportunidade, por você que uma questão lá na sua história, e surgiu essa questão do empreendedorismo. E aí isso também, quando acontece que você está, poxa, você se sente fraco para aquilo que você tem, né? Imagina o quanto vocês olharam para frente e falaram, poxa vida, antes de vocês falarem assim, poxa, vocês falando que eu tenho que economizar isso, tem que economizar aquilo, antes disso, vocês choraram, eu tenho certeza que vocês choraram muito, de desespero, como é que vai fechar a conta? Até a gente chegar nisso até daí. chegar porque A gente assim, não veio da Zona Leste, mas a gente veio do interior. E do interior, né, cidade pequena, família simples, a gente também tem assim, a gente foi adquirir nosso primeiro apartamento, né? Poxa, chegou uma hora ali que e nível de maturidade até inclusive intelectual, porque a gente não, a escola não prepara a gente para empreender, zero. nem para comprar uma casa, não prepara para Imagina, ensinar nada. ainda mais Pra escola comprar pública. um carro, tudo mais, você sai fazendo Eu vim de dívida, né? escola pública, então. A gente gente também. A gente não fez um negócio ruim porque a gente Fantástico, deu sorte, fantástico, porque muito poderia bom. ter sido um negócio muito ruim. Mas a gente tava, eu falo disso porque a gente se desesperava com uma coisa que nem precisava se desesperar, porque assim, Às vezes a gente não enxergava faltava, a luz gente não no fim do enxergava túnel, assim, possibilidades, e hoje em dia você enxerga bastante possibilidades. Queria aproveitar essa reflexão assim, pensar um pouquinho também o seguinte, naquele momento do sonho americano, né? Não foi aquele momento, mas o que acontece? Deus vai preparando os momentos. E eu vou falar para você assim, uma coisa que falou assim, cara, aquele sonho lá de trás não era porque chegou o sonho de agora. Vocês vão fazer um investimento lá nos Estados Unidos com a gente. Eu vou profetizar aqui. Amém. Aí você vai ver o outro, o cada verdadeiro hora sonho americano. tem seu momento. Olha, mas eu vou te falar que, assim, muitas pessoas depois perguntam pra nós, né, até hoje, mas vocês não têm mais vontade? Tá? Não. A gente viaja, a gente ama viajar, assim. A cada 2, 3 meses a gente tá programando a próxima viagem. Sim. Adora aventureira. As Doras. As Doras, A gente ama viajar. Mas a gente pensa nisso. Em ter uma casa, tipo assim, sabe? Mas engraçado que a gente pensa nisso, a gente já até conversou sobre comprar, a gente foi pra Miami esses dias, a gente tava até olhando lá. Mas a gente não, eu não tenho nem mais vontade de morar fora, porque eu já tinha tentado outras vezes antes dessa. O Yuri que é o pé frio, na verdade. Eu já tinha tentado. E assim, ficou muito claro que, cara, né, Deus já tava falando, filho, é aqui. É no Brasil. Pode viajar, mas é aqui. E aí eu falei, ok, Deus, entendi. Eu vou, mas eu volto, entendeu? Porque eu já tinha tentado, tinha tentado ir pra Europa, já tinha tentado ir pro Canadá, pra Austrália, já tinha tentado de tudo, e tudo deu errado. E aí depois para os Estados Unidos também deu errado. Mas tem uma casa de veraneio de investimento. Esse é o nosso público principal. Quando você prospera no lugar que você tá. Porque isso depende da sua capacidade, da sua fé, né? Enfim, isso depende de você, né?
E aí, tanto que esse é o público que a gente atende, né? É o público que vai investir, porque o público que vai migrar é um processo muito sofrido. O cara vai largar tudo que ele tem aqui, ele já vai com dores, já vai com cicatrizes. Com isso, assim, você tem Ele cria uma dependência. Você cria uma responsabilidade que é muito grande. Porque é uma expectativa enorme, né? Ele quer ir, ele quer para dar certo. Exato. Ele quer... E a gente não tem nem... Não está preparado. Se vocês foram por isso, vocês não 99%. Ninguém está preparado para nada nessa vida que quer fazer o sucesso. Mas, assim, é um nível assim, de risco absurdo. As pessoas não têm noção como que funcionam as coisas lá. A pessoa não tem noção. Vai estar fora da sua zona de conforto, fora dos seus familiares, seus amigos, o seu apoio ali emocional. Então, uma cultura totalmente Não, e lá diferente. que é tudo mais competitivo, tudo mais, assim, não vou falar mais difícil no sentido literal, mas é mais competitivo. Tem mais gente pra tudo. Sim. E o é mais brasileiro, concorrência pra tudo. Não é um negócio assim, vou jogar o negócio. Tipo, a pessoal tem a visão de que a americana é tudo rico, sabe aquelas coisas que você fala, gente, né? Vai lá pra você ver. Tem alguns. É tudo questão de cultura, né? Alguns mimos, assim, que a gente tem aqui no Brasil, assim, que você tem alguém pra fazer as coisas na sua casa, as coisas você tem que se virar, tem que fazer tudo, classe média, seja o que for. Você vê ali muito nos filmes americanos, por exemplo, o cara tem lá, a garagem dele lá é uma oficina, porque ele mesmo tem que fazer tudo, né? Aqui no Brasil você contrata muita coisa. Então lá a mão de obra é cara, porque se você, na verdade, tem uma boa qualidade de vida, tudo é muito, assim... Nos Estados Unidos, assim, o que você tem uma qualidade de vida assim, que tem muito barato as coisas, como um carro, por exemplo, assim, infinitas vezes menores, celular, eletrônica, porque eles são muito produtivos. Né? E aí também, quando você atinge um patamar financeiro, que nem a Fabi falou assim, às vezes o brasileiro não é tão aceito, né? Mas o que acontece? Quando o brasileiro vai para ele concorrer com o emprego base, ele não vai ser aceito. Ele é mal visto. Porque o emprego base é pro americano, né? A economia americana, meus filhos que vão ter aquele emprego. Agora, se o brasileiro vai para investir, os Estados Unidos é super aberto para investidor. Né? Então, você pode ser de qualquer nacionalidade. Porque você está gerando riqueza, né? Porque você está gerando riqueza. E aí, o que acontece? Você vai lá... levando dinheiro para lá, né? Está levando dinheiro. Você investe numa casa, você vai se beneficiar com aquele aluguel daquela casa, com a valorização daquela casa, com a dolarização. E, ao mesmo tempo, você vai gerar emprego para o cara que faz a limpeza do jardim, para o condomínio. Para a construtora, para todo mundo que trabalha você na está pagando os né? impostos, sabe? Então, os Estados Unidos valorizam muito isso. Então, e como vocês pensaram de imigrar, é um processo muito sofrido mesmo. E a gente não tem nem... não consegue nem estabelecer um rapport com esse público, porque a gente não passou por isso. Quando a gente já foi com cabeça de investir. Porque realmente, que nem vocês falaram, eu já cheguei a pensar, porque quando a gente é jovem a gente pensa, mas assim, eu sou formada em Direito, né? A Fabi é formada em Administração, Comércio Exterior. Aí pensa assim, né? Você rala, você fica bastante tempo naquela jornada, depois você fala assim, puxa, eu vou lá, aí eu vou ser faxineira, né? Então, assim, isso não casava pra gente, assim, né, Denis? A gente deu certo aqui, depois a gente construiu nosso patrimônio em dólar. E não tem nada, assim, contra de fazer uma coisa ou outra, né? Assim, na verdade, assim, tudo que você faz não tô dizendo que é contra, errado, não. Né? Só tô dizendo que tem você... gente que dá certo. Sim. E eu tô dizendo o seguinte, você paga alguns preços que você tem que estar disposto a pagar. Né? Então, né, o que a gente faz, assim, para ficar claro? Assim, talvez se fosse aquele momento, a gente não poderia ajudar vocês, tá? Porque o que acontece? A gente não é a pessoa que vai pegar pela mão e vai inserir no mercado de trabalho, vai ajudar na socialização. Tanto porque a gente tem negócio no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente se divide. Nós somos até hoje esse empresário brasileiro que investe. A gente fala que a gente mora lá aqui. Que a gente é empresário, né, lá, mas é também empresário aqui no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente teve uma dor nossa quando a gente faz foi fazer nosso primeiro investimento. A gente tem crianças, são adolescentes hoje, né? Pré-adolescentes. A gente gosta de falar que são crianças. Não, eles são adolescentes já. Quantos anos? 14 e 12. Adolescente. Mas ela está aceitando agora, porque assim, ela não falava, não. A gente cuida deles muito como criança, para aproveitar esse momento. E aí, o que acontecia? A gente começou a ir para lá para levar eles na Disney. Então, assim, foi maravilhoso. E a gente falou assim, poxa, já estamos aqui, vamos fazer nosso primeiro investimento aqui numa casa de férias, uma casa de temporada, onde que a gente consiga usar e alugar. Só que a gente teve grande dificuldade nisso, né? Porque
o modus de pensamento, né? A cultura americana, ele é diferente do nosso. Aqui o brasileiro ele tem uma questão de você, poxa, eu quero fazer um investimento, vou fazer uma casa. Você quer uma pessoa que faz o projeto, faz tudo, do começo ao fim, você quer a casa pronta. Né? Você quer chegar lá e comprar, como se fosse numa loja, escolher uma roupa, você tem ali. Nos Estados Unidos não, tem todo um processo, em cada um, ele é responsável por uma única etapa. E não é nem projeto, construção, é assim, ó, é um documento, é uma empresa. É outro documento, é outra empresa. E a pessoa... Agora é o projeto, é outra empresa. Aí a pessoa, assim, o que acontece? Então, na compra de um imóvel, você tem que entender a questão do financiamento, você tem que entender a questão da decoração, porque você vai fazer um investimento para fazer uma alocação de férias, você vai ter que entender como é que você vai abrir uma conta bancária, como é que você vai abrir uma empresa, vai ter que entender como é que funciona a legislação, a parte tributária, proteger seu patrimônio. Então, você tem que entender uma série de coisas, não é simplesmente comprar uma casa, mas é fazer um investimento rentável com segurança. Então, a gente tentou fazer, não conseguiu, se sentiu assim, um pouco confortável de fazer, porque a pessoa estava lidando como se fosse, né, uma compra simples de um negócio, mas espera aí, tem alguma coisa aí que não está... A gente tinha condição de fazer, mas não teve a segurança de fazer. Sim. E aí, o que a gente faz hoje é levar essa segurança para o brasileiro, porque a gente mostra o caminho todo para ele e apoia ele nessa jornada. Tá? Então, essa é a grande característica assim, do nosso trabalho, é levar você a fazer um investimento numa coisa que você vai curtir, né? Porque você, poxa, o que é legal desse investimento? Né? São vários investimentos que você tem. Você tem investimento, você coloca o dinheiro aqui e vai ter lá no final da vida alguma coisa. Que nem, por exemplo, Warren Buffett, né? Se o cara tem lá bilhões, né? Só que ele não vai conseguir aproveitar mais aqueles bilhões, porque ele está no fim da vida, ele trocaria por alguns anos de vida. Né? Então, não adianta ficar juntando dinheiro, acumulando milhões, bilhões, e você não aproveitar isso. E o legal do investimento numa casa de férias em Orlando, por exemplo, é que você... Ou em Miami, né? Ou em Miami, que você vai fazer o quê? Você vai curtir o seu investimento, você vai poder usar seu apartamento em Miami, você vai poder curtir sua casa em Orlando e, ao mesmo tempo, ter a rentabilidade dela. Então, você não é simplesmente um número, é um número que se materializa, na verdade, em momentos inesquecíveis e tudo mais. Então, você casa isso é uma coisa gostosa, né? A gente não consegue... a gente escolheu esse público, onde que é o público que quer investir, que quer fazer, ganhar dinheiro e criar momentos. Porque o que acontece? Quando você dolariza seu patrimônio, você passa a um outro patamar, é outra coisa. Assim, você começa a abrir outros mercados e abrir outras possibilidades. Nessa jornada que vocês tiveram, tenho certeza que na jornada que vocês tiveram, a mente de vocês foi explodindo ao longo do limite. Né? É uma palavra que a gente sempre escuta, cada bate-papo que a gente tem, às vezes, a mente vai explodindo e vai abrindo a mente da gente. Quando você vai para uma outra cultura, você também explode a sua mente e abre, porque você começa a entender de uma forma diferente. Então, a gente fala que adquirir um imóvel, fazer esse primeiro imóvel nos Estados Unidos, muitas vezes deixar um legado para as próximas gerações. Né? Porque você abre uma porta que não estava aberta antes. Né? E é isso que a gente está fazendo com os filhos. Quando vocês criam a empresa de vocês abriram uma porta e vocês arrastam exemplos, outras pessoas que se inspiram em vocês para empreender também, da família e tudo mais, né? Enfim, né? Exato. É isso. Né? Falando um pouco assim, como é que foi essa experiência de vocês nos Estados Unidos? O que vocês gostaram assim a viagem, por exemplo, com a sua mãe, as viagens que vocês fizeram? Vocês fizeram depois? Qual é o sentimento de vocês assim? O que encanta? Cara, a viagem com a minha mãe foi algo assim que uma vez na vida, né? Então foi algo que a gente viveu naquele momento, foi um momento muito família, que a gente nunca teve. Então, foi a primeira e única vez que a gente teve a oportunidade e poder propiciar isso para minha mãe, que via isso como algo surreal, foi muito legal. Ela falava dessa viagem até o último dia. Essa foi a viagem da vida dela. Até o último dia. O que marcou ela assim, nessa viagem? Assim? Várias coisas. A gente foi para Vegas e aí, quando a gente chegou lá, eu tinha pego o Belágio, o hotel, né? Não sei se vocês sabem, que é gigante. Aí ela chegou lá. Yuri, não tá errado esse negócio aqui, não. Eu falei, não, mãe, tá certo, é aqui mesmo. Ela, gente, que absurdo. Nossa, olha isso. E aí ficou, tipo, maravilhada. Tem um jardim dentro. Tipo, um negócio bizarro, né? Então, ela ficou toda... né? E aí, tipo, a gente levou só dinheiro em espécie. Eu nem usei cartão. Aí, tipo, ela ia lá. Mãe, você quer comprar essa bolsa? Toma aí o dinheiro. Tipo, isso também foi bem legal, né? Ela falou, então, fica aí com $2.000 e aí você vai comprando o que você quiser. A gente foi na Outlet. Eu quero não sei o quê. Cada um foi para um lado.
vai lá comprar as coisas, Dólar depois volta. a R$3, né? 3,60, Beleza. Nossa. acho por aí, lindo. Então Saudade. isso foi legal também. Pô, alugamos um Meu carro, né? 2, na verdade, alugamos um carro, depois alugamos um Mustang conversível, né? Bem coisa de brasileirão, para dar Legal. aquele rolê. Passamos por um momento bem complicado, mas que acabou sendo marcante lá. E acho que isso eu nunca contei. Quando a gente estava em Vegas, teve um atentado terrorista lá. Eu lembro, a gente estava falando no WhatsApp. Nossa, foi um negócio assim surreal, porque eu tava na rua e minha mãe e minha irmã estavam no shopping, né? E aí elas ficaram no shopping, o hotel era do outro lado da rua. Daí eu falei, não, mãe, eu vou ir lá, fica aí, não sei o que e tal, beleza. E aí eu saí e fui andando. Quando eu tava chegando no hotel, mas assim, coisa de, sei lá, não dava 500 metros. Quando eu tava chegando no hotel, começou tá. Aí, e aí começou uma correria, gente, pra tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O pessoal se jogando no chão, se escondendo, e a gente ninguém tava entendendo. E eu tava numa moita lá com umas 3 pessoas, e aí, tipo, o que tá acontecendo? As pessoas, não sei. E aí tava todo mundo ali, não sabia o que tava acontecendo. Logo na sequência, eles abriram o cassino, e a gente entrou dentro, e aí começou a perguntar, e foi vendo. Ainda demorou um tempo pra saber o que tava acontecendo. E aí, depois de uma meia hora, assim, começou a vir as notícias de que tinha um atirador num festival do lado de onde a gente estava. E ele foi num quarto de hotel e aí colocou um rifle lá e saiu atirando na galera. Tipo, aqueles caras malucos, assim, sabe? Sim. E o ponto é, a minha mãe e a minha irmã, elas estavam sem internet no celular, porque eu tinha pego só um chip, na época era chip físico, né? Eu só tinha pego um chip, tava no meu celular, mas aí eu compartilhava, né, a internet. Mas naquela hora eu não tava com elas. E elas estavam sem internet e elas não falam uma palavra em inglês. Nossa. Zero. Ai, preocupação, né? E aí, nossa, elas ficaram desesperadas, assim. A gente demorou, acho que, tipo, umas 3, 4 horas para se reencontrar. Depois, elas se trancaram numa loja lá com o pessoal. Foi bem doido, assim. Elas se trancaram numa loja e aí tinha algumas pessoas com eles lá. Aí ela pegou o celular de uma americana e aí ela, como sabia meu número de cabeça, ligou. Aí eu atendi. Aí era a própria americana, ela falou, tô com a sua mãe aqui, tô com a sua irmã, tá tudo certo. Aí beleza, aí passou o telefone pra ela, daí eu falei com ela. Daí ela falou, não, mano, a gente tá de boa aqui. Como você tá? Eu falei, não, eu entrei, o que aconteceu? Não sei, todo mundo saiu correndo. A gente tava ali naquele momento, mas isso durou tipo umas 3 horas. Foi uma experiência traumática, mas foi bem, assim, né, tipo, marcante. Marcante, sim. Porque é o tipo de coisa que a gente fala, a gente já teve um atentado terrorista nos Estados Unidos. Qual que é a chance disso acontecer? Nossa, nunca aconteceu um... No dia errado, na hora errada. E o que acontece, né? Os Estados Unidos, uma coisa que eu admiro muito nos Estados Unidos, que eu pensei pelo que você estava contando, é o seguinte: eles reagem muito rápido às coisas. Então, hoje, você tem uma segurança lá absurda. Às vezes, o brasileiro reclama, né? Mas, assim, se esse atentado acontece no Brasil, o que acontece? Acontece outro, acontece outro. Eu acho que mataram o cara em coisa de 15 minutos. É isso que eu ia assim, perguntar. não A gente tem. viu na TV depois, né? É. Mas, assim, viram que o cara tava atirando, já subiram lá e mataram o cara. tem, Sem não conversa. tem. Nos Estados Unidos Primeiro é que é assim, ó, segurança para não acontecer, e se acontecer, o cara paga, né? Não, a segurança dos Estados Unidos É o país muito da boa. liberdade. Então, você pode fazer qualquer coisa, você vai pagar o preço por isso. O que acontece? O cara faz um negócio desse aqui, ele sabe que ele vai morrer. E assim, se a pessoa ela não é morta ali pela polícia, assim, a polícia não fica com aquele milindre de direitos humanos, não sei o quê. Aqui, se fosse acontecer isso no Brasil, o cara, assim, seria quase assim, o sentimento que eu tenho. Alguns políticos colocariam ele no ombro e saiam carregando ele como um coitado. Assim, esse é o desespero lá. Não, você fez qualquer besteira, cara, na hora você paga. Então, isso assim, é bom, tipo, lá o certo é certo. O que aconteceu com ele? Morreu, é simples assim. Morreu. E o que é interessante, né? Quando acontece uma coisa dessa, vira um fato marcante que nem você falou. Vocês perguntaram da viagem. Pode ter certeza que não foi só pra você, foi pra cidade por ano. Qual a chance disso acontecer? Pode né? pesquisar aí, atentado em Las Vegas 202017. Foi o último que Então, teve aí. Foi agora, se é loucura. no Brasil, vai falar, não, mas qual? Não dá Quando? notícia mais no Brasil. Não, Se alguém fazer você subir
mortes, quantas pessoas se morrem for no Rio, São noticiar, Paulo? Eu lembro que no dia seguinte dá moto mais. a fila para fazer check-out do hotel tava gigantesca, o pessoal fica tudo com medo. Sim. Então a gente também foi embora antes, fomos para Califórnia, tinha uma galera também, todo mundo indo embora porque aí fecharam algumas ruas, aí foi investigar, né? E era bem naquela avenida principal lá, Boulevard, não sei o quê. Onde a gente tava e onde tinha esse hotel também. Então a cidade, tipo, meio que parou. Daí a gente falou, a gente vai fazer o quê aqui, né? E também acabou o clima, né? O negócio já tava meio... Uma coisa interessante também da cultura americana, assim, a questão da cultura da legislação, nesse caso, né? Cada estado ali tem a sua regra, né? E aí, por exemplo, a gente gosta muito da Flórida, tá? Por que a gente gosta bastante da Flórida? Tipo, nosso core principal é a Flórida. Primeiro, o brasileiro gosta muito da Flórida, clima, mas né? principalmente Tem a ver com a assim, gente, tem a né? ver com a gente, Clima por causa e tudo da mais. nossa história, por causa das crianças que a gente tinha comentado, começou a ir para Disney, né? E segundo, por causa que é um país que é um estado que cresce acima da média dos Estados Unidos e que ele tem uma política, né, um pouco mais republicana. Né? Então, eles são assim mais tradicional. Então, a segurança lá é muito grande. Então, não é todo os Estados Unidos que é assim. Já não é muito assim. Não é o contrário. Não é todo estado que é assim. Então, quando você vai em Orlando, o que acontece? Uma construtora, você está numa casa, as casas, durante o período de construção, os eletrodomésticos estão tudo dentro da casa e a porta da casa está aberta. A porta da casa está aberta. Nem tem a porta ainda. Ou nem tem a porta, ele já está todos os eletrodomésticos lá. Imagina isso no Brasil. É impossível de pensar. Aí ela rouba até o material de construção. Rouba, exato. A gente, por exemplo, coisas simples assim, por exemplo, a gente tem alguns traumas, né? Quando a gente chega assim, quando a gente volta pro Brasil, às vezes a gente já aconteceu 2 vezes, inclusive, as crianças foi esqueceu o celular no banheiro, foi o tempo de sair, voltar no banheiro, não tinha mais celular. Tava mais. E aí, assim, aí você vê nos Estados Unidos, quando a gente perde alguma coisa, Aconteceu exatamente isso com a minha irmã. Nessa mesma viagem, a gente estava em Miami, aí ela foi no banheiro, deixou o celular em cima do vaso lá e saiu. E a gente foi pro portão de embarque. E aí, quando viu, tipo, faltava 10 minutos, ela bateu a mão no bolso, cadê o celular? Aí ficou desesperada. Ai, meu Deus, fui no banheiro e tal. Aí ela correu lá no banheiro de volta, chegou lá. A faxineira que tava limpando, ela fechou a porta do banheiro, tipo, por fora. E aí ela chegou e falou, né, ali tudo, que o celular dela tinha ficado ali. Daí ela pegou e falou assim, não, então tá bom. Aí, tipo, abriu a porta, ninguém nem tocou no celular. Ela fechou a porta pra ninguém encostar. Daí, tipo, é seu mesmo? Então, tipo, desbloqueia aí. Aí ela desbloqueou, não, tá bom, obrigado e tal. A pessoa não é que ela pegou pra guardar. Ela trancou e falou assim, a pessoa vai vir buscar. Tem uma outra coisa que eles fazem assim também, assim, ó, você perdeu, tá ali no chão, alguma coisa do tipo, eles pegam e colocam mais em cima, assim, pra pessoa quando tiver voltar pra procurar, do banco, em cima, achar. né? Então, são umas coisas que Mas não é, peguei pra levar no achados e perdidos. Não tem isso aí. Não tem. É muito simples. Deixa que a pessoa vai voltar pra pegar. Vai pegar, Então, eu acho que essa cultura, assim, do que é certo nos Estados Unidos é muito bacana. E na região, na Flórida, é muito forte, assim, ó. Então, nem tudo é perfeito nos Estados Unidos. Então, você tem que escolher as coisas, assim, os locais certos e tudo mais. E a Flórida tem muito isso. Orlando, então, assim, eu acho que é fantástico, porque ele sofre uma influência muito grande da Disney. Então, aquela magia que você tem dos parques da Disney, ele vai para fora, para Orlando. Então, você vê, assim, tá tudo certinho, tudo planejado, tudo organizado. Você vê a graminha sempre cortada, tudo paradinho, e você quase não vê gente cuidando. Então, esse é um nível de planejamento muito grande. Isso faz com que também o investimento seja muito rentável lá, porque as coisas são planejadas, é tudo muito bem organizado e as pessoas respeitam a legislação. Então você não precisa ficar criando processos. A justiça é mais barata, o processo não fica aqueles processos longos. Então tudo é muito simples e muito rápido, é muito eficiente. E aí isso torna um investimento mais rentável, né? Isso de forma geral, né? E ainda mais para quem é como nós, que são empresários brasileiros que constroem a fortuna no Brasil, aliás, constroem o patrimônio no Brasil. E vai dolarizar ele depois, né? E vai dolarizar, é importante dolarizar aí com estratégia, dolarizar. Até Não... porque construir uma empresa no Brasil não é fácil, né? Vocês construíram a Soldiers aí, não é fácil, né? Hoje vocês têm uma gama de produtos muito grande e vocês continuam vendendo, vocês não vendem B2B, você estava falando, né? Vocês vendem na internet, é isso? Se alguém quiser comprar os produtos da Soldiers hoje, como é que faz?
Entra no site Soldiers Nutrition. Muito simples, vai comprar direto da fábrica. Então é bem tranquilo mesmo. Inclusive bem tem o nosso descomplicado. cupom Rei da Creatina e Rainha da Creatina. Tem um cupom. olha. Se quiser usar o Tem cupom aí. só Mas no a gente site. trabalha nessa modalidade, que é bem mais simples. Afinal, as pessoas não vão sair de casa para comprar um suplemento. Eu não vejo sentido. Isso nunca fez sentido para mim. Hoje em Sim. dia faz cada vez menos. Então, a Soldiers a gente não vende B2B. A Next 10 a gente está estudando entrar no B2B, que é a marca do Neymar. Do né? Neymar. Então ela a gente está estudando entrar, porque aí é um outro apelo, mas a Soldiers não cabe, porque a gente já reduziu o preço para vender para a pessoa mais barato. Como que eu coloco o intermediador no meio? Não dá, a conta não fecha, entendeu? Então a gente optou por não vamos entrar no B2B mesmo, foi uma decisão. E aí já a Next 10 a gente está estudando aí para entrar. Inclusive a Soldiers, a gente já está com isso rolando há algum tempo, mas está cada vez mais próximo da gente vender nos Estados Unidos também. Legal. Ah, que legal, Mercado que legal. fantástico. Através da Amazon. Né? Que a gente legal. tem um relacionamento bem legal lá. Então é um trabalho que demora Vai um ser pouco sucesso, para vai ser desenvolver, sucesso. mas já Precisa da tá caminhando, assim. Eu acho que talvez até o final do ano aí a gente consiga. Aí a gente É, precisa vou- da casa lá, amor. Vai É isso precisar, aí. vai precisar ter É uma isso aí. base. Tem que, né, ver Vai como ter que é. ir muito, tá? O que acontece? Ó, só para você ter Né? uma ideia da proporção do mercado que vocês vão entrar e como vai ser bom. Só a Flórida, o PIB da Flórida é quase o PIB do Brasil. São 50 estados nos Estados Unidos. É. Né? Só o PIB da Flórida é do tamanho do Brasil. Então, imagina o que vocês podem ali acessar de mercado, vai ser super bacana. Agora, falando um pouco de resultado também, assim, pensando nos produtos, né? Eu também, assim, tinha ganho alguma série de produtos de vocês ali, ali na Ordem, né? Então, a Ordem, ela trouxe ali Tem para até assim... a garrafinha da Soldiers. ó. Então, assim, tô até fazendo uso do whey de vocês ali, assim, já tô, Qual whey né? você tá tomando? O Isopro isolado. Tá, esse aí é o mais top que tem. 30 gramas ali de. É, né, esse daí é zero carbo, quase. 30, quase zero. 30 gramas, 27 gramas de proteína. não, esse 28 daí gramas de proteína. É esse muito. whey 30 gramas de produto, 27 gramas Ele de é proteína. bizarro, cara. É Esse whey é bizarro. E eu vou Animal. falar pra você, eu vim de um mundo onde eu, né, não cuidava da saúde, né? Então, assim, o Joel J tem aquele tema saúde, família e trabalho, né? Na minha vida tinha só família e trabalho, não tinha saúde. E Não dava tempo de cuidar de você, cuidava dos outros, né? A não gente dava tempo. acha que não dá, né? a gente acha que não dá. na exato. mente. E aí, depois Limitação. que eu entrei na Ordem, eu comecei a usar os produtos da Soldiers. E eu fiquei, assim, impressionada como faz uma diferença enorme. Faz, Né? né? Então, eu tomo o whey da Soldiers, eu uso a creatina. 16 dias, qual que é o resultado aí? Nossa, É que não é só produto, gente. Não é só produto. É importante Não, ser lógico, produto, ajuda, suplementa, né? O nome já diz, né? Suplemento, ele é um complemento, É um complemento. de algo, né? Da É. alimentação, do exercício. Ele é um Sim. complemento, mas muitas vezes as pessoas não têm ideia para que serve, quais são os benefícios. Aí quando ela toma uma creatina pela primeira vez na vida, ela consegue colocar uma whey ali, uma fonte proteica, começa a ganhar massa muscular, começa a ganhar força, disposição. Ela fala, Jesus, o que é isso? Eu nem sei como que eu vivia antes, né? É exatamente o que é. aconteceu comigo. Em 15 dias eu vi uma diferença enorme, porque eu emagreci, mas eu não emagreci flácida, porque eu tô Ganhou tomando massa whey, também. ganhei massa. Cê- Nossa, a é, energia, creatina. 10%, energia. perdeu 10% de peso e ganhando massa muscular, né? A gente tá curioso, 15 na dias, verdade. A gente tá muito super rápido, curioso. né? Assim, e a Cintia, assim, o biotipo dela não é aquelas pessoas que são redondas, né? A Cintia olhando pra ela parece... Mas eu não tinha saúde, né? ela parece magra. E os exames, quando fez? Isso. Então, eu tava com 40% Fez lá no Gabriel? tava com 40% de gordura corporal. Fiz no Núcleo GA em São Caramba. Paulo, tava com 40% de gordura Quanto você tem corporal. de % de gordura, Igor? Eu tá agora com uns 10. Bastante. É. E não Muito. parece. É que agora eu parecia. vou competir no campeonato de fisiculturismo, aí não é parâmetro. Entendi. Normalmente eu fico com 12, 13, agora eu já devo estar com uns 10 já e vai baixar mais. Entendi. No meu caso, o que acontece? Eu tinha pouca massa magra. Por quê? Porque não fazia Não exercício. comia proteína. Não comia proteína adequadamente, às vezes engordava um pouco e ia fazer dieta. A dieta era o quê? Fechar a boca. Mas aí perde massa Aí muscular. perdia massa magra, Fica massa flácida. muscular. Exato, ficava E flácida. o suplemento é super legal também, porque a rotina da gente é puxada, é corrida. Ajuda Total. demais, E aí tem cara. uma hora que você não consegue parar pra fazer um negócio. Cara, o whey ali na hora ali Não só, é, cara, eu falo muito isso. O pessoal fala assim, no mas lanche, no intervalo. whey é substituível? É substituível. Você vai sacar uma marmita de frango pra comer? Normalmente não
não dá, né? Pra gente, principalmente, não dá. dá. Então, o que, que a gente faz? Anda com uma whey e naquele momento, principalmente lanche da tarde. O lanche da tarde é a hora da whey. Porque bate Uma fome, frutinha. você não vai sacar uma marmita, tá no carro, você tá correndo, você toma uma whey em 5 segundos, ainda é gostoso, e você bateu as proteínas. Então, é para facilitar a nossa vida mesmo, né? Não é obrigatório. Ah, quero comer a marmita. Beleza, cara, come a marmita. Se a pessoa tiver a O condição... efeito vai ser o mesmo, Se a tá? pessoa tiver condição de fazer aquilo ali e Não, mas tudo mais... todo dia, cara, é muito difícil. Super. Já a creatina não, né? Se você Quantos tiver por cento da que- pessoa que tem tempo pra fazer isso? O cara que é empresário, que Não o nosso, dá, cara, né? não dá. E a creatina já não, né? Porque a creatina, ela é obtida através da carne vermelha, sim. Só que para você ter as 5 gramas, que é o que a gente toma aqui, você teria que comer mais de 1 quilo de carne vermelha por dia. Sim. Não vai comer 1 quilo de carne vermelha por dia. A gente come muito menos que isso. Então, aí é mais fácil, efetivamente, usar a creatina. Já o whey, cara, é substituível, mas é puxado, né? Se a gente tem uma ferramenta que pode ajudar na dieta, ajudar no dia a dia, ajudar na correria, sem onerar em nada, por que que a gente não vai usar? Fala um pouquinho da creatina da Soldier e o quanto importante é a creatina, porque assim, é difícil de ter essa absorção da creatina, não tem de onde tirar. E o quão importante é. Na verdade, tem centenas, né, de estudos que falam da creatina, mas tem gente que ainda não conhece, né? A gente está falando com o público que é empresário, emergente. Eu mesma comecei a ver isso agora. Né? Então, vamos lá. Você achava que a creatina... Que você Ela não pensava? sabia nem o que era Sabia creatina. nem o que era nada. Zero. Então, vamos lá. Creatina, para começar, é o suplemento com a maior quantidade de estudos científicos no mundo. Se tiver que escolher um suplemento, escolha creatina, tá? Porque a creatina, ela fornece energia para células. Antigamente, acreditava-se que fornecia só para células musculares, que já é muita coisa, se a gente parar para pensar. Mas tem muitos estudos recentes que mostraram que ela fornece energia para células do cérebro. E aí a gente começa a falar de melhora da fadiga mental, melhora na memória, prevenção de Alzheimer, melhora de sintomas de depressão. Gente, depressão. Uau. Eu vi esse estudo recentemente, eu fiquei chocado. Depressão. Fora que a questão toda de massa muscular, né? Porque ela faz com que o músculo armazene mais água dentro. Então o pessoal, mas eu vou ficar inchado, retido? Não. É água dentro do músculo, não é fora. O músculo, ele é composto a maior parte por água. Se você consegue reter mais água lá dentro, o músculo vai performar melhor. Por isso que a creatina ela dá mais força, porque ela retém mais água, o músculo acaba tendo mais força na sequência. Você treina mais pesado, ganha massa muscular. Então é um ciclo. E creatina é um produto que é recomendado para todas as pessoas, até para quem não treina. Não é um produto, eu não estou treinando, eu tenho que tomar? Sim, tem que tomar. A gente costuma dizer que creatina tinha que ter na caixa d'água para a pessoa já no bebedouro, sabe? Quando já pegar, já tomar, porque é uma coisa que é indispensável. Então, a gente tem algo aqui que já existe há muitos anos a creatina, mas que agora realmente saíram muitos estudos que corroboram isso que a gente já fala há muito tempo. Tem que usar a creatina, não tem como. E para as mulheres, a creatina também ajuda na síntese de colágeno. Então, tudo que a gente mais quer é ter aquele ar tomou mais hoje, jovial. já? Aquele Aquela ar mais, pele. né? Aquela Agora, pele. Era isso que faltava. É verdade. Então, toma creatina todos os dias. Agora você vai tomar certinho. Sim, agora eu Não tô tava tomando, agora vai É. tomar. Então, depois Os eu últimos comecei 15 na dias ordem. ela tá... Tô tomando a creatina da Soldiers, tô tomando whey da Soldiers, tô tomando tudo da Soldiers. Mas pode reparar, sua pele vai melhorar, o cabelo, unha, tudo. Sim. Tudo vai não, melhorar. creatina Se você usar tudo certinho todos os dias, né? Porque que nem o Yuri falou, a creatina era de uso crônico. Então você tem Sim. que usar todos os dias. Ele é cumulativo, né? Você vai ter... cumulativo. Não é um efeito que você vai tomar, uma semana, nossa, já. Não. Não, vai tomando as 5 graminhas lá e esquece. Sim. Entendeu? E aí o efeito ele vai vindo ao longo do tempo, né? Você vai ver a diferença. E As pessoas uma me perguntam, o que você faz? Eu falo, gente, eu me cuido e tomo os suplementos tudo certinho. E dá muita diferença na pele. E, assim, é visível. Depois de, assim, 1 mês, 2 meses, se você tomar certinho, você vai notar a diferença. O que é legal. o cumulativo, só para entender? Ele vai armazenando aos poucos, vai aumentando a sua reserva no organismo. Então, ele não faz um efeito imediato. Não é como se fosse... Não é um remédio que você está tomando para passar dor de cabeça de um dia para É outro. diferente de um pré-treino, por exemplo. Uma O cafeína, pré-treino né? você vai tomar, que ele é um composto de imediato. multivitamínicos, cafeína. aminoácido. Então você vai ver o resultado na hora. Você vai tomar, daqui a pouco você vai estar... Nossa, preciso treinar. Não vai acelerar o coração, né? Não vai...
mas ele vai te dar uma energia, uma disposição para você pegar mais peso. A creatina não, é diferente. Só que a importância da creatina e o impacto da É a creatina regularidade. é muito grande. E aí, o que eu faço? Comecei um pouquinho antes da Cíntia, também não fazia uso dessas coisas antes não, tá? Então, mas assim, tem Mas começou antes de mim, né? alguns meses aí que eu tô fazendo. E ajuda muito, assim. E você coloca na sua rotina de uma forma simples. Igual de manhã, você toma creatina Sim, e é. fechou. Para vocês Né? Você que coloca no viajam leite ali. bastante também, a Sim. gente tem a creatina em sachê individual para viagem. Legal. Então não Legal. precisa a gente desenvolver esse produto porque era uma dor nossa de ter que levar o saco toda vez. A gente já viu até alguns vídeos na internet, pessoal levando um saco transparente com pó branco. Fala, gente, vocês não conhecem ainda a creatina de sachê da Soldiers. Não precisa passar por esse perrengue. Ela vem embalada individual. Você vai passar quantos dias fora? 10 dias? Leva os 10 sachêzinhos, tomou, você nem precisa trazer de volta, jogou no lixo, lindo, maravilhoso. Que legal. Então, a dica aí. Ótimo, Muito ótimo. legal. E a gente está falando muito aqui de creatina, de whey, mas a Soldiers tem... Já entra no site, a gente vai pra Roma agora. É. Não dá pra ficar sem Aí, creatina, ó, já creatina leva de qualidade. creatina, Eu vou cara, levar. já leva creatina, porque você vai levar 1 quilo, é ruim, né? Leva o sachêzinho. A gente anda com sachêzinho pra tudo quanto é lado. E tem sachê de whey também, tá? Ah, legal. Sachê de whey também é Pra viajar também é valioso. vida, Pra hein? viajar, a gente sempre leva também, porque é ruim levar a embalagem, né? Sim. Então, às vezes, que nem, vocês vão pra Europa. Bota 2 sachês ali na mochila, uma coqueteleira E e vai. vai que vai. No meio do dia, você bota uma água ali e toma. Mas a entendeu? gente Legal. tem vários outros suplementos. A gente tem o colágeno, que é o Verisol, que é o melhor que tem no mercado também. A matéria-prima, né? A gente tem ômega 3, tem a coenzima Q10. Vocês trouxeram aí, não? Tá A aqui. gente trouxe Alguns aí, o tá aqui. ômega 3, a coenzima Q10. Tem o whey. O whey tem várias variações também. Nossa, whey tem muito. O whey tem o whey concentrado. O whey concentrado a galera usa muito para fazer receita. Ah. Principalmente o nosso chocolate belga é o nosso campeão de vendas. campeão. Ah, aquele Ele é ovos de muito bom. Páscoa que eu vi o pessoal fazendo Isso. com whey. É. Não, e até receita mesmo. Bolo, cobertura, recheio. Panqueca. Usa muito o nosso concentrado. Depois vocês precisam experimentar. É que ele já vai ter uma diferença do isolado. Porque pro projeto a gente considerou na nossa reunião que seria melhor para vocês o isolado, porque ele é baixíssimo carbo, quase Sim, zero carbo sim. ali. Mas o concentrado ele já tem um pouco mais. Mas de whey a gente tem umas, acho que 5 variações Tipos, de whey. a gente tem bastante. Tem, fora todos os aminoácidos. Todos os né? aminoácidos. Glutamina, isolada, arginina, betalanina, cafeína, tem a linha toda de pré-treinos, com pré-treinos com Tem cafeína, pré-treino com pré-treinos cafeína, tem pré-treino sem cafeína, para quem não pode. também. multivitamínico, enfim, por aí vai. A lista é grande. Que legal. Tem muitos. Muito legal. Tem bastante. Muito coisa. legal. E vocês agora têm essa outra marca que é a parceria com o Neymar, né? E aí, assim, o Neymar ele não vai colocar o nome dele em qualquer produto, né? Sim. Só isso aí já é uma prova aí da qualidade das Soldiers e dos produtos de vocês, né? Mas como é que surgiu essa parceria? Eu, inclusive, tô tomando aquele shot matinal. Morning shot. Morning Muito bom shot esse. que vocês me deram, né? E, nossa, é uma delícia. O meu é de limão, eu adorei. É, E tem tudo ali já, né? Tem tudo. Ó, tem fica a dica aí, glutamina. Neymar, quiser uma parceria ali em Orlando e Miami. E tem tudo, e principalmente pra mim, que não estava acostumada a tomar, pra mim parece um suco de limão. É gostoso, Eu né? tome, é uma delícia, É. né? Eu tome pronto. Eu fiz até um vídeo a primeira vez que eu tomei, ou a segunda vez que eu tomei. E a Que eu Cíntia tava é tomando. enjoada Eu sou pra enjoada, experimentar eu coisas sou criança. diferentes. O Neymar Ela também, faz acho que deve assim, ó. ser Deve ser parecido. semelhança. Gente, eu achei muito gostoso. Pra mim é um suco de limão, né? Mas assim, como é que surgiu essa parceria de vocês com o Neymar? Eu gosto de falar que veio de Deus, porque o Neymar ele poderia escolher qualquer empresa de suplementação no mundo. Sim. E ele escolheu a Soldiers, É, né? Então a verdade. gente ficou muito feliz com isso. Por mais que teve o negócio, com a forma que a gente se apresentou, a forma como a gente conseguiu costurar tudo isso foi muito importante, obviamente. Mas o fator principal foi Deus, porque novamente a gente nunca imaginou como que a gente poderia chegar até o Neymar. A gente não tinha nem ideia de como que Não, a gente podia e vem do fazer nosso isso. cenário também. Pensa a anterior. gente, Zona Tava- Leste, devendo, tudo lascado. Como você imagina Neymar? É muito distante. E aí surgiu essa possibilidade no ano passado, né? Sim. A gente começou no começo do ano a conversar ali. Aí eu lembro exatamente do dia que eu cheguei pra ela. A gente tava no quarto. Aí eu falei, amor, deixa eu te falar um negócio.
a gente tá começando a conversar com o pessoal lá do Neymar para fazer uma marca do suplemento. Ela olhou, ela, tá. E falou, tá bom, apaga a luz. Vamos dormir, você tá sonhando. No início foi tipo isso, mas aí depois a gente foi evoluindo cada vez mais, né? E aí ela viu que o negócio era verídico. A gente foi avançando e aí conseguimos assinar o contrato em julho, né, do ano passado. E logo na sequência a gente teve a oportunidade de ir para a Arábia também, ir na casa do Neymar, que foi um negócio que, assim, presente duplo, porque a gente estava fazendo um negócio com ele, mas ele não tinha obrigação nenhuma de chamar a gente para ir na casa dele. Isso daí são coisas totalmente diferentes. E ele fez questão, chamou a gente foi lá, foi super legal, ainda levei meu filho, foi muito bacana mesmo. Da hora. Nossa, que legal. Moleque, Ele é apaixonado, Ele é apaixonado por futebol. E aí, tipo, fizemos uma surpresa. Nossa. Peguei ele e falei, a gente vai viajar. Eu não falei nada. Chegou no aeroporto, pra onde que é? Eu falei, não vou falar. E Porque aí, ele já ia linkar, Quantos anos ele ele tem? sabe. agora 9, ele tem 10. Agora ele tem 10. Ele tinha 9. Na época ele tinha 9. Aí ele viu lá Catar. Aí ele já começou, mas Catar, pra onde que a gente tá indo? Não sei o quê. Aí começou a fantasiar. Aí quando a gente tava no avião, aí dentro já tava indo. Aí eu falei, eu vou falar pra ele, porque senão ele vai ter um morrer do treco. coração. Aí eu falei assim, a gente tá indo pra Arábia Saudita. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, o que você acha que a gente vai fazer lá? Aí primeiro ele falou, Cristiano Ronaldo. Aí eu falei, quase. Aí ele falou, Neymar. Eu falei, sim. Mas ele não entendeu. Aí eu falei, a gente vai ir na casa do jogo, Neymar. Eu falei, a gente vai na casa sei do lá, Neymar. alguma coisa assim. Aí ficou doido, né? Foi Cara, legal. E o que é legal nessa linha, assim, né, cara? O seu moleque conseguiu falar assim, cara, Cristiano Ronaldo, assim, o nível de sonho dessa geração e o quanto que vocês conseguiram evoluir, porque imagina, assim, você falou, se você saísse da Zona Leste falando, vou para a Arábia, você nunca só de para a Arábia já seria loucura, imagina assim, vou na casa do Neymar, né? você nunca falaria, você nunca pensaria, e é só, Cara, olha o nível que esse é o vocês tipo evoluíram, de coisa né? que é aquele versículo que fala que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu no teu coração é o que Deus tem preparado. E foi exatamente isso. Eu sempre gostei muito de futebol, meu filho também sempre gostou muito de futebol. A sua mãe gostava muito Minha de mãe futebol. gostava muito de futebol e eu aprendi com ela, mas eu jamais imaginei como que eu poderia conectar isso com negócios, com o que eu fazia. Como que eu ia imaginar que eu ia conseguir, com a empresa que a gente estava construindo, com esse mesmo business, chegar no Neymar? Era muito distante. Inclusive, a Ritinha, né, que é a minha sogra, Nossa. ela era apaixonada pelo Apaixonada pelo mesmo? Neymar. Ela Nossa, ficaria que assim, legal. Mas Zona Leste em não era êxtase. santista, né? Imagina. Nossa. Mas a gente gostava. A gente Então, assistia- Neymar, ele então tá num outro nível. deixou a sua mãe feliz também, Não, demais. né? No dia que a gente nossa. foi pra casa dele, assim, eu fiquei muito. Assim, parecia que eu fiquei muito pensativo, não sei, emotivo dentro, assim, porque a gente sempre gostou muito de futebol. Minha mãe era corintiana, mas a gente assistia. E ela gostava tudo. mesmo. A gente assistia, Sim. tipo, a minha mãe assistia a reprise da série D. Minha mãe sabia quanto Ela não assistia salário de novela. todos os jogadores, Era só futebol. transferência, tudo. Futebol europeu, acompanhava tudo. E quando Eu nunca tinha conhecido nenhuma mulher que Não é, gostava. desse nível, Não, assim. nunca tinha visto. E quando o Neymar apareceu pro mundo, assim, né? Começou ali no Santos. E aí a gente assistiu os jogos do Santos, que a gente falava, meu, Neymar. A gente falou, esse moleque aqui é muito bom. Ele é muito, mas muito bom. E aí a gente foi acompanhando e acompanhando. Depois ele foi pro Barcelona e a gente acompanhando. Eu fui pra Barcelona assistir um jogo do Neymar em 2014, quando ele tinha acabado de chegar. Foi bem legal. Peguei essa fase ainda. Aí assistimos Barcelona e PSG, a gente torcia. E era Neymar Futebol Clube. Sim. Não interessa que time que o Neymar tá jogando, a gente Sim. torcia para aquele time. Agora no Santos aí complicou um pouco. Né? Mas os outros a gente torcia para todos. Então a gente torcia por ele, na verdade, né? Sim. Até esses dias eu abri minha conversa do WhatsApp com a minha mãe e eu pesquisei Neymar. Eu acho que tem mais de 30 coisas encontradas para essa palavra. Legal. Porque a gente sempre ficava falando, você tá assistindo o Ney? Porque às vezes tava passando, sei lá, Champions League à tarde. Aí ela, tá vendo o Ney? Acabou de fazer um gol. Ai, que Ney tá legal. destruindo o jogo. Aí eu, não tô vendo, mãe, eu tô trabalhando, não sei o que, tal.
Não, mas e não sei o quê. Aí, às vezes também era o contrário, então a gente sempre tava falando, né? Ah, o Ney vai sair do... O Ney vai sair do PSG, do Barcelona e pro PSG. Eu não acredito! Que não sei o quê. Que legal. Então, a gente tinha essa conexão. Então, quando a gente conseguiu fazer esse negócio com o Neymar, efetivamente foi algo assim... Eu não sei nem... Em todas as esferas, Em todas né? as esferas, né? Foi uma realização pessoal, Você tá obviamente. com quantos anos agora, Yuri? Eu tô com 31. 31 anos. Aí eu queria falar assim, poxa, como Deus é maravilhoso, né? É. Com 31 anos, olha assim, quando ele começa a contar a história aqui, né? Quando você começa a contar a história, parece que é um homem bicentenário, né? Então, assim, tantas transformações, né? Agora, E como tudo que Deus realizou mudou... e tudo que ainda tem a realizar, né? Nossa, 31 anos. Daqui a pouco tomando mercado americano. É Daqui a verdade. pouco Daí a gente vai gravar o nosso podcast lá, enganando O vocês, que a gente vai receber o vocês próximo lá. produto da Soldier vai estar aqui o Arnold aqui, ó. Bom, não duvido mais de nada. Se Você tem o Neymar, irmão. Se Eu Deus, não duvido mais de nada. É. Deus está contigo, né? Tudo pode acontecer. Meu Mas só filho agora- também é muito fã do Neymar. A gente, É? a gente ganhou no Clex, no último A evento camisa. do Clex, a camisa Deu pra autografada. ele. Ah. Nossa, se Tô doido. emocionou. Ele é Legal. muito fã do Neymar. E muito foi fã. legal que tinha um pouquinho antes, ele tinha falado assim, poxa, Que era um dos sonhos dos dele. sonhos dele, Era assim, ter uma camisa do autografada. Neymar. Hoje em dia, assim, Legal. eu tô muito mais focado no jogador, pessoa da do pessoa, que no do que no time, clube, né? né? Então, Não, ele virou uma o personalidade. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, assim, É. eles Nem são... precisa jogar né? mais. É. É. Se jogar, legal, mas se não jogar... Meu filho fica o dia inteiro no YouTube assistindo os vídeos assim, de futebol. E a maioria é do Neymar ainda. Então, Legal. tentando resgatar um pouco do que vocês falaram aqui, né? Assim, o que eu vejo bastante, né? Deus ali à frente sempre, né? Da Sim. trajetória de vocês. Nessa longa e curta trajetória, porque a idade é curta, então sempre vocês conseguiram sucesso muito rápido, porque Deus estava ali guiando ali na frente, né? Mesmo que assim, vou para os Estados Unidos agora, ainda não é hora, meu filho, vai voltar para cá. Né? E Vai na hora certa. Vai com a Soldiers, vai com a Amazon, vai com seus investimentos, né? E a questão também ali da garra e do esforço, né? Porque assim, por exemplo, mesmo quando fala daquela questão de assim, poxa, fui lá fazer faxina porque eu economizava tanto, fui lá entregar porque economizava R$10 ali. Então, um foco muito grande no resultado e ali no braço mesmo, de fazer Sim, acontecer as coisas na certeza. unha, né? Então, assim, eu acho que para quem está buscando empreender e está passando por um momento de dificuldade ou que alcançou um certo sucesso, deu aquele tropeção ali, deu aquela cambaleada. Cara, acredita porque que vai. a prova Não, disso está aqui na frente, Com né? certeza. E quando você falou ali da parte de Deus, né? O pessoal, coloca Deus na frente. É até um jargão, né? Que as pessoas, não, primeiro Deus. Mas a pergunta que eu faço tá colocando mesmo em primeiro lugar? Tá entregando tudo? Ou você tá entregando meia boca? Ou você entrega e fica segurando? Sim. Ou você entrega, mas tem medo dele não fazer? Sim. As pessoas normalmente, e eu falo porque eu já fui essa pessoa, a gente não entrega totalmente. A gente fala para Deus direcionar, mas a gente quer dar o nosso jeito. E o nosso jeito não funciona. O nosso jeito nunca vai ser o melhor. Eu gosto muito de falar que eu quero chegar no final da vida, o meu maior objetivo é ter cumprido com o propósito que Deus desenhou. Porque pensa assim, ó, eu posso ter todo o sucesso do mundo. Só que se eu chegar no final da vida e Deus mostrar, filho, era para você ter feito isso daqui, ó. Você, beleza, foi legal, mas esse era o seu propósito. Você não seguiu ele. Sim. E com certeza o propósito dele era muito maior do que o meu, porque às vezes as pessoas acham, vou conseguir um sucesso financeiro, vou conseguir isso ou aquilo através de tal negócio, mas será que é aquilo que você tem como seu propósito? Pensa assim, é chegar no final da vida e você usufruir, viver o 100% que Deus tinha, porque o 100% dele tá lá, só que a gente quer viver os nossos aqui no paralelo, né? A gente esquece, Deus, é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? E muitas vezes Deus fala, não é isso, volta pra cá. E aí você volta, conecta de novo e passa a viver novamente esse propósito, né? Quer chegar no final da vida, Deus chegar, filho, é isso, era isso que eu tinha pra você. Você impactou as pessoas que tinha que impactar, você foi nos lugares que tinha que ir, você abriu a boca na hora que tinha que falar, você abriu a empresa na hora que tinha que abrir, porque eu tava falando e você seguiu. Mas uma coisa assim que eu acho legal assim, na Eu fico jornada. até arrepiada. Uma coisa que eu acho super bacana na jornada, assim, eu gostava de ler os livros do Paulo Coelho quando eu era mais novo, né? E até tinha ler alguns para as crianças, né? Junto com as crianças. Que um era o Alquimista, né?
O que é o alquimista? Tem uma coisa que é super bacana. Ele começa a história dele, ele é um pastor e está ali dentro da igreja. E aí tem o tesouro dele que ele vai encontrar lá no fim da jornada, estava dentro daquela igrejinha que ele faz toda uma jornada, que ele sai da Espanha, vai para a área da Arábia, Marrocos, ali, ele faz toda uma jornada, ele perde tudo, aí ele começa a se conectar com Deus, mas ali é um Deus mais de universo, assim, de falar no livro é mais fantasioso, então ele falava com o vento, ele falava com o sol, ele falava com o deserto, e ele começou na jornada, ele se transforma para voltar ali no ponto que ele estava e o tesouro dele estava ali, que ele sonhou ali, que ele estava naquele local. Porque o mais importante do que a conquista, no fim, é a jornada que você tem, é todas as pessoas que você encontra, a transformação que você faz na vida. No meio do caminho, por exemplo, ele passa por uma loja de cristais e ele transforma aquela loja de cristais que não estava vendendo nada, com algumas coisas simplicidade, ele conseguiu transformar a vida do dono da loja e a vida dele. E aí ele é tentado a ficar naquele lugar, mas ele sente no coração que não era para ficar, ele vai para frente. Sente que ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Sim. E assim, eu acho que esse é um livro que eu acho que traz muito isso. É legal nessa simbologia, né? Se não fosse a jornada, o tesouro não teria valor. Exatamente isso. O tesouro só é importante porque a gente tem 2 tesouros aqui, cada um, né? A gente já foi uma que a gente encontrou na nossa jornada, né? Então, assim, é o que as pessoas que estão com a gente é mais importante, inclusive, do que o que a gente faz, né? Então, assim, o que a gente faz junto, com quem que a gente faz é mais importante do que a gente faz, às vezes. Porque puta, quando você chega e compartilha um sonho, né? E faz isso junto, eu acho que é fantástico, né? Não são só flores, né? Mas é isso que eu ia falar, mas quando você tem esse propósito, você aguenta mais as coisas do dia a dia. Porque, não sei, até a próxima pergunta que eu ia para fazer para vocês. Porque no dia a dia, vocês enfrentam dificuldades. Vocês são casal, vocês são casados, mas tem a empresa, tem as responsabilidades, né? Enfim, às vezes tem divergências de ideias, né? Então, você precisa ter isso na mente muito claro, né? Para que você viva tudo isso. E vai ter as pedras no caminho, mas você, né? Desvie delas, né? Como é que é para vocês isso? A gente, assim, antes os dois fazia tudo, né? Na verdade, assim, o Yuri sempre ficou muito mais nessa parte de TI, com os marketplace, e eu sempre fui muito mais do operacional. E aos poucos a gente foi identificando, cada um tinha uma facilidade mais em alguma coisa. Então, só que daí no começo não era assim, né? A gente conflitava muito. Assim, não, eu acho que tem que ser desse jeito, não, eu acho que tem que ser assim. E aí chegou um momento que a gente identificou a habilidade de cada um. E a gente falou, não, então você vai fazer essa parte e eu vou cuidar de pessoas. Eu sempre fui mais de pessoas e o Yuri, na época, ele ficava mais ali cuidando de estratégia de ferramenta de marketing, marketplace, enfim. E a gente identificou isso. Então, cada um seguiu ali no seu quadrado, que era bom, cada um fazia. E isso evitou muitos conflitos. E aí, hoje, a gente faz outras coisas, né? A gente já dividiu, só que a gente entendeu que assim seria melhor. Então, cada um... eu não consigo ser boa no que ele faz e ele também não consegue ser bom no que eu faço. Então, a gente falou, então vamos cada um fazer o seu papel e, em vez de conflitar, a gente acrescenta. Então, dessa forma, a gente percebeu que tudo fluiu melhor. E, realmente, cada um desenvolveu o que tem de melhor. Foi muito mais proveitoso para a empresa, para o nosso negócio, para os colaboradores também, do que a gente ficar... não, eu acho que tem que ser assim. Não, acho que tem que ser assado. Então, a gente se respeita muito. Então, eu falo, não, amor, eu acho que... por exemplo, hoje eu cuido da parte de cultura na empresa. Então, eu falei, não, eu acho que a gente tem que ter esse ritual aqui dentro, a gente tem que fazer essa coisa, a gente tem que fazer ação social. Aí ele fala, não, amor, se você acha que é isso, então que precisar de mim, eu tô aqui. E da mesma forma ele traz alguma coisa nova, fala assim, não, amor, você acha que vai dar certo? Eu falo, então... Tipo essa do Neymar aí. E assim tem dado certo. Então a gente evita muito. Mas assim, aí perguntam, mas como que faz? Porque vocês são casal, são sócios na empresa e a vida de casal. A gente fala que assim, não tem como separar totalmente. Não tem como, gente. Vamos parar de ir com esse papo aí. Trabalha na empresa, isso não existe. Não tem, assim. Às vezes a gente chega em casa, a gente fala ainda sobre trabalho. Depende do dia. Tem dias que tem problemas grandes, tem dias que não tem tanta
Então, assim, depende muito, a gente sente muito do dia, do momento. Mas a gente tenta separar também. Assim, separar entre aspas. Até o momento que a gente está jantando, a gente pode estar falando dependendo do dia. Sim. E aí depois você, não, vamos tomar nosso banho, vamos assistir um Netflix. Aí acabou. Aí é o momento do casal. Mas, assim, quando a gente consegue, a gente divide. Mas, assim, é quase que impossível. Assim, falar, ai, não, entrei na porta de casa, a empresa ficou para fora. Aí não tem como. Agora, sim, na empresa a gente já divide bem. Porque cada um tem a sua sala. Então, quando a gente chega lá, a não ser que tenha algum assunto, assim. Mas aí na empresa a gente já consegue... Eu percebo que a gente consegue dividir melhor. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Né? Não sei se agora que vocês estão mais maduros nesse sentido, mas... uma coisa que acontece comigo com a Cíntia frequentemente, assim, quando a pessoa fala uma coisa pra mim, eles acham que já falou pra Cíntia porque é casal, assim, às vezes, não sei se acontece isso. Como se... Tem muita coisa na empresa que eu e a Cíntia não conseguem dar conta de conversar tudo e fechar, né? Tem Vocês falam com alguns e ela fala a gente mata alguns assuntos, mas tem assuntos eu tenho a minha função, ele tem a função dele. E as pessoas acham que tudo sabe, um sabe mas do lado do sempre outro. tem um limbo ali, que às vezes a pessoa vem e fala com o Denis, mas eu já falei com o Denis. Sim, mas o Denis... O Denis Não, Acontece. Nosso diretor-geral, porque hoje a gente só tem uma pessoa de gente gestão, que é o nosso diretor-geral, que ele cuida, é a única pessoa que está abaixo da gente. E às vezes ele vem e fala algumas coisas para mim, eu falo, mas eu não tô sabendo, então isso acontece também, é normal. Porque daí às vezes ele já falou com o Yuri, eu não tive tempo ainda de falar com ele sobre isso, e aí ele vem e fala e eu não tô sabendo de nada. Então, acontece. Acontece às vezes. Às vezes. Mas no fundo eu até falo assim, a gente fala bastante e tal, mas assim, no fundo a gente gosta de falar, que é a nossa vida, né? Então, a gente gosta de falar, não é um sofrimento. Só quando é uns problemas muito big, aí tudo bem. Aí tem hora que você tem que deixar de lado, como vocês falaram, e assistir o Netflix e tal, outras né? coisas. Momentos e momentos na vida. Tem momentos que, na verdade, que os problemas estão tão bigs que você fala assim, você tem a necessidade de dar uma desligada, senão você não consegue ir. Período. Né? E tem momentos que você quer falar, quer compartilhar, porque uma coisa está acontecendo, você não conseguiu compartilhar. Né? Mas isso é uma coisa interessante que eu sempre... Parece que os dois é um só. Falei para um, falou para o outro. Não dá. Não é. Você não falou com ele. Não. Né? E não é tudo que você tá falando o tempo todo, né? Não é. Mas eu acho que poxa, o papo foi longo, o papo foi gostoso, né? Porque assim, se deixar que a gente fica aqui, vamos parar a madrugada aqui. Né? Achei muito bonita a história de vocês, me inspirou Obrigado. bastante. Tenho certeza que vai inspirar muita gente também, né? De novo, queria agradecer pelo convite, né? A gente... Tô participando ali do programa, chamei ali o Yuri, né? Queria muito que vocês dois participassem juntos, foi muito legal, muito obrigada, né? Por ter Obrigado, vindo. A gente que agradece. É sempre um prazer falar da nossa história e eu sempre falo que toda vez que a gente conta a nossa história, a gente enche o nosso coração de gratidão, de alegria, porque se a gente olhasse para 4 anos atrás, a gente não imaginaria estar onde a gente está hoje. Assim. Então, quando a gente chega na empresa e vê tudo que a gente construiu, é muito gratificante. Assim. Então, contar a história faz a gente reviver essas memórias, de lembrar, nossa, olha, a gente fazia entrega, a gente fazia isso. Então, é muito legal. Assim. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, com certeza inspira muita gente, né, Denis? Tanto quem já chegou lá se inspira de ver a história de vocês, como também quem está no caminho, né? Com certeza. Não desistir. Fantástico, obrigado mesmo. Pô, obrigado valeu, por compartilhar, agradeço. conhecer. Obrigado. Imagina. Obrigada, gente. Fico super Obrigada, feliz de ter Yuri. vocês aqui com a gente. Obrigada, Fabi. Para você que está em casa, assim, ó, toque com fantástico esse bate-papo, né? Então, assim, ó, mais do que nunca, tem uma frase que é o seguinte: bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar. É verdade. Né? E essa trajetória de vocês. E a questão aqui, se for para correr, bora correr com suplementos Soldiers, né? E com o Papai do Céu guiando, que tem certeza, ele está guiando, é só ligar a antena aqui que ele está junto com a gente. Isso. Bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar. Forte abraço, gente. Segue a gente. Se inscreva no canal. Super importante pra gente. A gente vai estar trazendo aqui pessoas fantásticas como a Fabi e o Yuri para compartilhar com vocês um pouco da história e um pouco do que, assim, pode acrescentar para cada um com a sua história. Eu acho que a gente aprende muito com a vida das demais pessoas e vocês contribuíram muito com a gente hoje. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, Obrigada. Obrigada, agradece. gente. Show de bola.